Sou eu de novo. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Zoom TASSIS Tech. E hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas que eu faço para me diferenciar da minha concorrência quando o assunto é trabalhar em casa com manutenção de celulares. Já é de conhecimento que é extremamente complicado você conseguir se diferenciar da concorrência hoje em dia no ramo de manutenção de celulares. Isso porque tem muito técnico consertando aparelho. Não significa que o ramo esteja saturado ou que a área esteja saturada. Muito pelo contrário, eu estou consertando muito mais aparelhos hoje do que quando eu comecei. E não é necessariamente só porque eu consigo atrair mais clientes e porque eu consigo me posicionar melhor. Mas de certa forma isso se deve porque existem muito mais aparelhos no mercado hoje do que há 4 anos atrás, quando eu comecei. O que você precisa entender é que para se diferenciar da sua concorrência, você tem que basicamente fazer coisas que os seus concorrentes não fazem. Uma coisa muito interessante que muita pouca loja faz, e eu quase não vejo ninguém fazer, é cartão fidelidade para assistência técnica. Pessoal, para quem não sabe, o cartão fidelidade ele basicamente é um cartãozinho que faz com que o cliente volte para você sempre que ele precisar do seu reparo. Porque quando ele preencher todos os adesivinhos que você colocar lá, ele vai ganhar uma cortesia, ele vai ganhar um reparo grátis, ele vai ganhar qualquer coisa que você quiser colocar. Mas é muito importante você fazer isso de maneira não medíocre. Ou seja, não coloca nesse cartão fidelidade o brinde como sendo uma película de R$50. Ou um fone de ouvido que custa 40 conto. Faz um negócio bem feito. Faz alguma coisa que vai efetivamente trazer lucro tanto para você quanto para o seu cliente também. O cartão fidelidade, pessoal, ele é uma das poucas coisas assim que eu vejo as lojas fazendo. Elas não fazem mais isso hoje em dia. E isso é muito importante porque você fideliza o cliente. É muito complicado você ter uma loja que você só tem cliente que vem uma vez e nunca mais volta. Se os seus clientes não estão voltando em você, não significa que o seu trabalho foi bem feito e que o aparelho deles não estão quebrando. Significa que na verdade eles estão consertando em outro lugar. Seja porque você cobrou muito caro, seja porque o seu atendimento não foi um dos melhores, ou seja porque eles simplesmente não gostaram do seu serviço. É importante você ter esse contato pós-venda com o cliente para que você esteja ali presente, para que ele lembre de você quando ele precisar. E uma outra coisa que as lojas não fazem, além do cartão fidelidade, é uma garantia diferenciada. Isso eu nunca falei aqui, eu acho que se eu falei deve ter sido 1 ou 2 vezes só em algum vídeo aleatório, mas a garantia diferenciada ela é extremamente crucial para que você consiga, como o próprio nome já diz, diferenciar-se das demais assistências técnicas do seu bairro ou aí da sua região. A gente sabe que por lei, todo técnico é obrigado a fornecer 90 dias de garantia para qualquer serviço, independente se você fez um conector de carga, bateria, troca de tela, se você só fez uma higienização ou um banho químico. Você é obrigado por lei a oferecer essa garantia. Eu preciso que você entenda que a garantia não deve ser carregada para você, não deve ser levada para você como se fosse um fardo. Não. Ela, além de ser obrigatória, você tem que fazer com amor. Faça porque você confia tanto no seu trabalho e tanto no seu potencial, bem como no potencial dos seus fornecedores, que te entregam peças de qualidade, que oferecer a garantia para você é um mecanismo, uma estratégia para você captar cliente e fidelizar cliente. E não para você ficar bravo ou frustrado, infeliz, porque você tem que dar a garantia. É porque a tela pode dar problema e aí eu vou tomar prejuízo. Se o seu fornecedor não dá garantia, procura outro fornecedor. Hoje em dia, pessoal, existem marcas de telas e de outros elementos como bateria, conector de carga, alto-falante, periféricos no gerais que tem garantia. A OEFIX mesmo é uma prova disso. Então você consegue sim comprar peças hoje que dão garantia, que a própria fabricante oferece a garantia. O seu fornecedor só tem que te repassar, nem o prejuízo o seu fornecedor toma. Deixa eu falar uma coisa para você, fornecedor de tela tem garantia sim. A grande maioria deles, quando compra tela na China, quando compra de algum revendedor externo lá de São Paulo, da capital, de qualquer lugar, Curitiba, que são os caras que vendem para os fornecedores, esses caras dão garantia sim. Em 90% da qualidade das telas eles dão garantia, mesmo sendo a tela mais porcaria. Sempre vem com aquela conversa de que o meu chinês não vai dar garantia, então não vou dar para você, passa para o seu cliente que não tem garantia. E aí você acaba se ferrando, e quem se ferra mais ainda é o seu cliente. Porém, o cliente não tem culpa se o seu fornecedor é um lixo e não oferece umas peças de qualidade. Você pode e deve usar a garantia como uma forma de negociação. Bom, para você fazer isso, você vai oferecer uma garantia estendida para o seu cliente a troco dele deixar o aparelho com você. Então, basicamente, ao invés de você falar para ele que só tem 90 dias de garantia, você vai oferecer 6 meses. Ofereça 1 ano. Naquele serviço que você sabe que é muito bom e que é muito difícil voltar a dar problema, como por exemplo o software, ofereça uma garantia de 1 ano. Por que não? Você pegar um aparelhinho que você fez a troca da tela e usou uma tela 100% original, como por exemplo o que eu vou fazer nesse daqui, olha só. Que tá com a tela trincada, tá com o vidro trincado aqui. A gente vai tentar fazer a troca do vidro,
Caso não der certo, a gente vai colocar uma tela 100% genuína que eu encontrei num outro M54 que eu tenho parado aqui. Claro que esses casos são raros, mas eu estou falando em situações onde você tem acesso a peças originais. De repente o seu fornecedor tem peça genuína. De repente você tem uma autorizada aí perto que vende peça genuína. Se você tem acesso a essas peças, dê garantia de pelo menos um ano. Pelo menos, para não dar vitalícia. Eu já cheguei, pessoal, a dar garantia de peça vitalícia e até hoje não tive problema. Não porque eu coloquei uma peça muito boa, mas é porque eu coloquei uma peça original, que ela não dá problema. O único, você sabe, se é técnico, você sabe. A única falha que você pode ter é se você fez uma prestação de serviço ruim. Você sabe que se for uma prestação de serviço ruim, não vai passar de um mês, nem uma semana. O cliente já volta reclamando. O que eu preciso que você entenda é que você tem que assumir riscos agora. Você precisa compreender que já está no momento de você assumir risco para se diferenciar da concorrência. Porque troca de tela, troca de bateria, abrir o aparelho, trocar uma subplaca, trocar um alto-falante, qualquer mané que olhar no YouTube vai conseguir fazer. Diferenciar-se da concorrência é uma estratégia que vai te colocar ainda acima desses caras. Não que você é melhor do que eles ou sabe consertar mais do que eles. Pessoal, na minha cidade, os caras que mais consertam aqui, é até meio complicado falar isso porque os caras podem até estar assistindo esse vídeo, mas a galera que mais conserta são os caras mais incompetentes que eu já vi na minha vida. Eles trabalham com o pior tipo de qualidade e ainda nem dão garantia. Eles têm sorte de que os clientes daqui não procuram Procon, não procuram a polícia, senão eles estariam ferrados. Então, quantidade de serviço está diretamente relacionada com o seu posicionamento. Essas lojas, por mais que os técnicos são incompetentes, os proprietários, que muitas vezes não ficam na bancada, contratam os técnicos, né? Os proprietários são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que conseguem se diferenciar da concorrência, estão sempre inovando, sempre buscando melhorar, comprando ferramentas novas, mesmo que eles nem saibam usar, estão comprando máquinas de cortar película, estão divulgando mais, contratando agências, fazendo o que tem que ser feito para que a loja continue crescendo. E de fato cresce mesmo. Essa parte da prestação de serviço é um problema que eu observo aqui, porque eu tenho muito relato de muito cliente, além do que aparece aqui na minha bancada. São várias cagadas que eu tenho que ficar desfazendo. Uma terceira coisa, e acho que seria mais importante para que você consiga efetivamente se diferenciar da concorrência, é o atendimento. Eu já falei disso uma vez, estou falando aqui de novo. Se você não tiver um atendimento padronizado e perfeito, eu não estou falando perfeito no sentido de ironia, não, eu estou falando literalmente um atendimento seu tem que ser perfeito. Você não vai conseguir estar fechando e nem fidelizando clientes, muito menos se diferenciar da concorrência. Eu já vi técnico / lojas atender cliente de um jeito tão estúpido e tão mesquinho que eu me senti mal pelo cliente. Teve uma vez que eu estava na loja de um rapaz, ele não é amigo meu, eu não conheço ele, eu só fui lá pegar uma peça que eu precisava porque ele tinha. E nesse momento ele estava conversando comigo, explicando ali alguma coisa que eu não lembro o que era. Entrou um cliente e o atendente dele foi extremamente estúpido. O cliente perguntou lá se ele tinha uma capinha, aquelas de capinha de carteira, sabe? E era uma pessoa mais de idade e esse atendente falou assim, a gente não trabalha com essas de capinha aqui. Claro, você não vai fazer esse tipo de atendimento. O que você vai fazer é, muitas vezes, ignorar o cliente, é demorar para responder, é se estressar com algumas perguntas bestas, porque o que é óbvio para você não é óbvio para o seu cliente. Então você tem que tomar cuidado com o jeito que você fala as coisas. Pergunta, como que eu faço então para melhorar meu atendimento? O que seria um atendimento de qualidade? A abordagem do cliente é muito importante. Eu preciso que você seja muito simpático quando você abordar esse cliente. Seja ele estando no portão da sua casa, ou ele estando na sua loja. Eu não sei qual a sua realidade, se você tem loja, se você trabalha na sua casa, isso pouco importa nesse momento. O que importa é, de fato, como você vai atender esse cliente. Seja receptivo, olhe para ele, dê um bom dia, um sorriso no rosto e se mostre pronto para resolver o problema dele. Se mostre efetivamente ali disposto a tratar ele com a maior integridade, a maior transparência possível. Depois que você pegar esse aparelho, na verdade uma coisa que é muito importante é, antes de você pegar o aparelho, sempre pedir permissão para o cliente. Posso tirar a capinha para olhar? A senhora me dá licença para eu fazer uma análise visual? Quando você constatar uma falha que de repente esse cliente não percebeu, ou quando você for contradizer o que o cliente está dizendo com a sua análise técnica, seja educado nesse momento. Não faça coisas do tipo assim, isso daí tá na cara que é tela. Ah, óbvio que é bateria. A bateria está estufando, isso daí vai explodir. Ah, isso daí trocou, resolve. Ah, é uma pecinha ali dentro. Que pecinha? Trocar o quê? Por que tem que ser trocado? Qual a qualidade que você vai usar? Qual a garantia que tem essa peça? Quanto tempo demora? Responda as perguntas antes do seu cliente fazer. E, pessoal, uma coisa que é importante é você não achar que está falando muito. O cliente, nesse momento, quer entender tudo. E quanto mais você conseguir fazer eles entenderem o que você está falando, melhor vai ser para você. Óbvio que pra gente é muito simples pegar um aparelho que tem uma listra aqui na tela e falar que o defeito é a tela. Não que você não deva falar isso, mas você precisa explicar para o seu cliente o porquê que você está dizendo que o defeito é a tela. Não só fala assim, ah, é a tela.
Por quê? Porque tem listra. Não, explica, é a tela, porque a tela é composta por vários microdiodos de LED e sempre que há uma pancada na parte inferior, cria-se uma listra do qual os pixels ficam mortos. E aí essa listra verde, ela reflete na verdade a iluminação sem nenhum tipo de comando lógico da placa, porque o pixel está morto. Olha essa explicação que perfeita. Você pode resumir para ele, você pode falar para ele de maneira muito mais simplificada algumas coisas. Pessoal, eu ganhei muito cliente falando o seguinte: quando o cara vinha trazer o aparelho para mim, eu falava assim, olha, eu vou ser franco com você. Se esse reparo for ficar bom, eu vou passar o orçamento. Se eu ver que não vai prestar, que vai te dar dor de cabeça, eu vou optar por não pegar o seu serviço. Vou falar para você que não vai compensar para você não ter gasto, porque eu não quero que você conserte comigo e pague para mim, sendo que daqui 1 ou 2 meses você vai ter um transtorno de um aparelho que vai parar de funcionar. A minha ideia não é só ganhar dinheiro, não, a minha ideia não é tirar lucro em cima de você, mas prestar um serviço bem feito do qual você consiga sair satisfeito. Pessoal, fala isso, é matador. Áudios, explicar por áudio no WhatsApp, áudios compridos de 1, 2 minutos, os clientes gostam disso, eles entendem. Eu já cansei de fechar serviço porque os clientes falavam assim, nossa Zunta, você me explicou uma parada que ninguém me explicou. Aí eu vejo você, falo com você e você me explica. Agora eu entendi o que é uma EEPROM, agora eu entendi por que dá mensagem quando troca a peça de iPhone, agora eu entendi como que é feita a troca da bateria, agora eu entendi o que não fazer quando a bateria estufa. Coisa simples, que é óbvio pra gente, não é óbvio pro cliente. É claro que existem situações em que o cliente realmente ele não quer entender, ele se faz de tonto, ele se faz de besta, mas garanta a sua parte, faça a sua parte. Você não vai estar perdendo aquele serviço daquele cliente que é chato, você vai estar se livrando dele. Bom, dito isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira, que você comece de fato a aplicar essas coisas agora mesmo na sua assistência técnica, mesmo que você trabalhe na sua casa. Porque eu trabalho em casa, e se eu consigo, por que você não conseguiria? Vai aplicando certinho, qualquer dúvida você pode estar entrando em contato comigo aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E não esquece de se inscrever no meu canal, hein?